Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo, né? Essa videoaula, a gente coloca ela na sexta-feira à noite, porém você tem a liberdade, de acordo com a sua agenda, de assistir em outros momentos. O mais importante é que você participe, que você assiste, que você colabore, né? Que você faça os comentários, dê curtidas, porque isso é muito importante para vocês e também vai ser importante também para o nosso canal. A gente está aqui num local diferente das aulas anteriores. Eu tenho buscado um local mais silencioso, né, para poder gravar essas aulas. Não é fácil, né, e eu estou aqui no escritório da igreja. Eu talvez tenha um vizinho aqui de lado fazendo uma reforma também. Se tiver algum barulho, me perdoe, mas eu vou tentar fazer de tudo para que a gravação fique com um áudio melhor possível, tá bom? Gente, nós estamos aí mais uma vez, seja muito bem-vindo. A gente está falando sobre salvação, né? A palavra no grego é soteriologia, porém a gente colocou um título diferenciado que é Teologia Básica da Salvação. Esse título, na verdade, é uma informação de que o que a gente vai ver aqui não é um aprofundamento completo do assunto, mas na verdade é uma introdução, na verdade é uma forma que eu tenho de instigar você a ter pequenas informações para que você possa buscar a compreender mais sobre aquilo, né? Eu não teria capacidade, e acredito que nenhum professor de teologia teria capacidade de expor, né, completamente todo o material, todo o assunto sobre salvação, sobre soteriologia. Então aqui eu trago então mais só algumas observações, alguns assuntos específicos a nível de introdução, para que juntos possamos aprender e juntos possamos ter aí um material para podermos iniciar nossa busca individual como obreiros de Cristo que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Um tema muito importante para a gente sobre salvação tem a ver com a gente, com a nossa vida, com a nossa experiência junto com Jesus. E eu espero profundamente que essas aulas estejam contribuindo para o seu crescimento, né? Se você tem alguma dúvida, se você não assistiu alguma aula, volta lá no canal, tá lá as aulas todas registradas no canal da igreja, né? Na nossa área de CTB. Nós temos também as outras matérias que foram oferecidas, como por exemplo, o Bona já ofereceu anteriormente a disciplina sobre ética cristã. Foram 2 meses de aula fantásticas, né? Aulas bem práticas, né? E aplicável para nossas vidas, baseada na palavra de Deus, baseada também nos 10 mandamentos. E você ainda tem aí algumas aulas ainda sobre pós-modernidade, que foi as primeiras aulas a serem oferecidas, né, logo depois dessa pandemia. E aqui nós estamos na nossa 4ª aula, a Teologia Básica da Salvação. Semana passada a gente iniciou o tópico falando sobre o meio da salvação, né, ou os meios da salvação. E a gente iniciou falando sobre a graça de Deus. A graça de Deus talvez seja o primeiro e o mais importante meio da salvação, porque a salvação ela só acontece porque existe a graça de Deus. A graça de Deus é um grande barco que traz sobre si todas as outras coisas que virão a nosso benefício, como por exemplo arrependimento, como fé e tantas outras coisas, né? Então a graça é fundamental, a graça é primordial, né? Nós não vivemos sem ela, né? É por conta da graça de Deus que há em Cristo Jesus que a gente se move, a gente existe e a gente subsiste. Então a gente falou sobre a graça e demos uma explanação aí e entramos falando sobre arrependimento. E sobre arrependimento a gente iniciou dando uma definição sobre arrependimento, uma das definições, você pode encontrar outras definições, e falamos sobre alguns elementos e significados do arrependimento. A gente falou sobre três elementos: o elemento intelectual, que o arrependimento precisa provocar na gente, mudar nosso intelecto em relação à palavra de Deus, à vontade de Deus e à concepção do pecado. O arrependimento precisa trabalhar no nosso emocional, né? O nosso emocional tem que ser transformado. A gente precisa sentir algo diferente depois do arrependimento, né? E também o arrependimento trabalha na nossa vontade, né? O elemento volitivo, né? A nossa vontade de querer não pecar mais, a vontade de querer sempre agradar a Deus, né? E não praticar, né, algumas coisas que a gente sabe que é desvio de conduta, desvio do alvo, tá bom? E hoje
aí de forma específica a gente dá continuidade ao assunto sobre arrependimento, e a gente vai trabalhar agora o termo arrependimento, pegando aí do Antigo Testamento e caminhando junto aí até o Novo Testamento, trabalhando várias concepções, várias ideias. Eu sei que tem muitas coisas aqui teóricas, mas vamos tentar o máximo possível levar para uma parte mais prática, uma parte mais cotidiana nossa, para que a gente possa ter uma facilidade nesse processo aí de aprendizado, tá bom? Então convido você aí a estar junto com a gente aí, falando sobre arrependimento mais uma vez. Ok, o que é que o Antigo Testamento nos ensina em relação ao arrependimento? Então nós temos aí uma palavra hebraica, né? Não se preocupe muito com essas palavras hebraicas no grego. Eu coloquei mais a nível realmente de visualização, também de conhecimento também, mas o mais importante é você entender o sentido das palavras. Então a primeira palavra aí no Antigo Testamento para arrependimento é Nacham, e Nacham na língua hebraica ela expressa um sentimento profundo. Olha, tem a ver com sentimento, significa arrepender-se. Com frequência é acompanhado de uma mudança de plano ou uma mudança de ação, né, usada com referência tanto para homens como em relação a Deus, né? Obviamente, o mais comum a gente vê a questão do arrependimento sendo colocado para o homem, mas quando a gente pensa a questão de mudança, né, de arrepender-se, mudança de plano, a gente vai ver que essa palavra também foi usada pelos escritores do Antigo Testamento para Deus, em algumas circunstâncias. Porém, Deus ele não se arrepende como nós nos arrependemos. A gente se arrepende de ter feito algo de errado e a gente quer corrigir aquilo. Deus não. Deus não comete nada de errado. Deus sabe todas as coisas. Deus tem um plano completo. Porém, na percepção do homem, como é que ele poderia, por exemplo, expressar o sentimento de Deus lá em Gênesis, quando Deus manda o dilúvio e depois diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Então, a única palavra que veio na concepção do escritor foi a palavra arrependimento, né? Porém, a gente sabe que essa palavra ela não tem o mesmo sentido aí para Deus. Então, nós temos aí vários textos, a gente não vai ler todo, né? Porém, é bom que você possa, na sua busca aí em casa, estar estudando, né? De uma forma mais detalhada. A gente tem o Gênesis capítulo 6, versículos 6 ao 7, que fala exatamente sobre a questão lá do dilúvio. A gente tem o Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo capítulo 13, aí você vai para o versículo 32 e versículo 14, o episódio onde Moisés sobe para o monte para receber as tábuas dos mandamentos, e quando ele desce, ele vê o povo ali se prostituindo, Deus vê o povo adorando um bezerro de ouro, e diz que Deus se arrependeu, né, de ter tirado o povo do Egito ali, né? A gente vê vários outros textos aí também, por exemplo, o texto de Samuel, capítulo 15, versículo 11, fala que Deus se arrepende de ter colocado Saul como rei, né, por tudo que Saul foi provocando em relação ao seu reinado de pecado, de desobediência. E o texto aí de Jeremias, capítulo 26, versículo 13 e 19, é muito interessante, que fala que o Senhor, Deus, ele se arrepende se a gente se arrepender, né? Ou seja, Deus ele tem planos para o pecador. E qual é o plano de Deus para o pecador? É de trazer o seu juízo, é de trazer condenação, Porém, se o pecador ele se arrepende, então esse arrependimento ele muda os planos de Deus, muda o propósito de Deus em relação ao pecador, né? Eu acho que um exemplo muito lindo sobre isso que se encontra lá no livro de Jonas, né? Então, Jonas capítulo 3, você vai ver, Jonas foi mandado por Deus para pregar um juízo para os ninivitas. Os ninivitas eram uma nação completamente pecadora, perversa, tinha um exército que não poupava nem criança, nem idoso, nem mulheres grávidas, era um exército cruel. E diz que o pecado dos ninivitas foi tão grande que subiu diante de Deus e Deus já estava cheio. Deus estava já esgotado com aquilo e Deus disse, eu vou destruir os ninivitas. E ele manda Jonas, e a gente conhece a história. Jonas chega lá, Jonas faz uma pregação completamente desleixada, uma pregação
que a ideia era não deixar nenhuma margem de possibilidade dos ninivitas se converterem. Porém, diz o texto lá que os ninivitas se converteram, né? E diante daquele sinal de conversão, e a gente vai ver lá várias atitudes de arrependimento, né? Vários sinais de arrependimento, né? Eles fizeram jejum, o rei se vestiu com um pano de saco de cinza, né? Eles se prostraram e eles disseram um para os outros: olha, vamos fazer tudo isso e vamos clamar a Deus. Quem sabe Deus ele nos escute e ele tenha piedade de nós. E diz o texto que quando Deus viu aquele ato de arrependimento, Deus voltou atrás. Deus se arrependeu, ou seja, Deus mudou os planos em relação à destruição de Nínive, e todos ali foram salvos pela graça e misericórdia de Deus. Então a palavra Nasham tem a ver com isso, arrepender, mudar de plano, mudar aí de ação. Outra palavra também que a gente vê é Shubá, né? Shubá significa volver-se, virar-se, converter-se, regressar. E um versículo aqui muito interessante, que é o versículo de Ezequiel, vai falar sobre a ideia de desviar do mal, né? Arrependimento, no Antigo Testamento também tem essa ideia de desviar do mal, né? Converter-se. É interessante que outra palavra, outro sentido também é cair em si, né? O texto aí de Êxodo, de 1 Reis, capítulo 8, versículo 47, fala sobre que as pessoas que estavam em pecado, elas caíram em si por conta do arrependimento, né? E essa ideia aí de converter-se, volver-se, virar-se, me lembrou uma história, né? Um testemunho que eu escutei agora essa semana, de alguém que falou que tinha colocado uma arma na cintura para poder se vingar de uma pessoa que tinha atentado contra o seu irmão, né? E ele colocou aquela arma na cintura, foi em busca dessa pessoa, e ele disse que ele encontrou essa pessoa vindo de bicicleta numa rua escura em direção a ele, né? E essa pessoa não era nem convertida, mas ele disse que naquele momento que olhou ele vindo em sua direção, uma voz falou no seu coração e disse: não faça isso, não faça isso. E o que foi que ele fez? Ele teve um sentimento de arrependimento e ele se volveu, né? Ele virou-se, ele mudou de plano e ele resolveu não cometer aquela ação que iria trazer muitas consequências aí para a vida dele. Então, arrependimento, graça de Deus, voltar-se, cair em si, ele caiu em si, ele estava cego, obstinado em fazer algo, mas naquele momento, pela graça de Deus, houve um arrependimento e ele não cometeu, ele volveu-se, né? Ele caiu em si, ele desviou, conseguiu se desviar do mal que ele iria aí cometer. Então, aí alguns sentidos da palavra arrependimento no Antigo Testamento. E agora vamos para o Novo Testamento e ver um pouco algumas palavras, ok? No Novo Testamento a gente tem algumas palavras, eu coloco aí no grego, né, mas vamos dar atenção aí então ao sentido. Eu coloquei essa imagem aqui, né, e essa imagem é muito interessante, eu já trabalhei essa imagem na aula anterior, mas eu gostei dessa imagem. Essa imagem representa de uma forma bem legal a sequência que existe de arrependimento, né? Então aí é uma mente morta, né, uma mente ressequida, porque o pecado nos leva a isso, a sequidão, né, a morte, né, a não vida. Porém, com o processo de arrependimento, né, o Espírito Santo ele vai florescendo a nossa mente, vai mudando nossa mente, ao ponto de a gente chegar a uma situação onde a gente consegue dar frutos, né? A Bíblia fala sobre frutos dignos de arrependimento, né? Essa é uma ideia interessante que o Novo Testamento, inclusive, vai trazer para a gente. A primeira palavra aí é metanoco. A palavra metanoco ela aparece 34 vezes no Novo Testamento. E metanoco também tem um sentido de desviar-se conscientemente do pecado, né? Mudar de mente, aqui, ó, mudar de mente, arrepender-se, né? Ela também envolve uma mudança completa sob a influência do Espírito Santo, né? Lembrando que
O ato de arrependimento não é um ato natural humano, é uma ação de Deus, é uma ação provocada pelo Espírito Santo. Nós temos aí o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Porém, o texto do capítulo de Lucas vai falar sobre as coisas perdidas, né? Então, vai falar sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo que é perdido. E a ênfase aqui trabalha na questão do arrependimento, né, dessas coisas e o retorno para Deus. Ao mesmo tempo que Deus vai até elas, né, essas coisas, né, que simboliza a pessoa humana, né, a ovelha, a dracma e o filho pródigo, simboliza cada um de nós, também indica o retorno dessas pessoas. E vai dizer o texto ali que uma ovelha perdida, né, que se arrepende e volta para o seu dono, para o seu senhor, existe festa no céu. Então, basta apenas um dentre 100 se arrepender, isso já é suficiente para Deus se alegrar e é suficiente para existir festa no céu. Né? Então, a gente tem aí alguns outros textos. Né? Nós temos o texto também que fala sobre o rico e Lázaro, né? O texto de rico e Lázaro. O rico estava lá no inferno porque ele não conseguiu desenvolver, né, o arrependimento em vida, e ele pede a Deus o seguinte: olha, permita que eu volte lá e eu fale para os meus irmãos, para que de alguma forma eles venham a se arrepender e não venham parar aonde eu estou, né? E a gente sabe que isso não foi permitido por Deus. Então, o arrependimento tem que acontecer para a salvação ainda aqui em vida. Então, o substantivo, então, metanoia, que é uma palavra muito usada, é muito conhecida, ela aparece 22 vezes e significa arrependimento, né? Literalmente, mudança de mente, né? Mudança de mente, voltar-se para Deus. Né? A ideia da metanoia, né? Que vem de metamorfose, a ideia de uma largata, né? Ela ir para um casulo e ela se tornar uma borboleta. Porém, se essa largata se torna uma borboleta, ela continua pensando que é uma largata, ela nunca vai conseguir voar, não é verdade? Então, é necessário haver uma mudança de mente para que ela entenda que ela não é mais largata, mas que agora ela tem asas, ela se tornou uma outra criatura e que agora ela pode voar, ela pode alcançar lugares nunca alcançados antes. E aí esse processo também acontece nas nossas vidas, né? Nós éramos largatas no passado e a gente entrou num casulo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos envolveu com a sua graça, com a sua misericórdia, e a gente se tornou nova criatura, borboletas do Senhor. Né? E toda vez que a gente se arrasta como borboleta, é porque a gente está olhando para trás, estamos vivendo a mentalidade de largata. E a ideia é a gente cada vez mais mudar nossa mente e entender que em Cristo nós temos asas, asas para voar, inclusive voar para a glória de Deus. Tá bom? O texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, eu quero ler esse texto, porque é um texto importante. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Né? O texto é muito interessante, no versículo 10 vai dizer: a tristeza segundo Deus não produz remorso, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz a morte. A gente vai ver lá na frente a ideia de algumas palavras que traz de arrependimento no Novo Testamento, que é remorso e arrependimento, são duas palavras parecidas, porém com sentido diferente. E vai dizer aqui o texto de 2 Coríntios que Deus não provoca em nós remorso, Deus provoca em nós arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz vida, e o remorso, segundo o mundo, traz, no caso aqui, morte. Okay? A outra palavra aí usada é epístrofo. Epístrofo aparece 26 vezes no Novo Testamento e significa voltar-se, não meramente para a vida antiga, mas voltar-se para a Deus.
envolve uma mudança completa sob a influência do Espírito Santo. Mais uma vez aí a gente tendo substância para dizer que o arrependimento não vem de nós, né, vem do Espírito Santo. Né? Então, imagina que você já nasce pecador. E nascendo pecador, você já nasce caminhando para uma direção. E essa direção, no final dela, vai ser que um grande abismo. Um abismo que cai para o inferno, um abismo que cai para o lago do fogo do inferno. Porém, em algum momento da sua vida, Deus fala com você através da sua palavra, né? O Espírito Santo toca no seu coração e você abre a sua vida para Deus, você entrega a sua vida a Jesus Cristo. E a ideia é que quando isso acontece, você que estava indo para uma direção, você se volta completamente e volta então para outra direção, e essa direção vai te levar não mais para o inferno e para a morte, mas essa direção contrária vai te levar para o próprio Deus, para a vida eterna, vai te levar para um processo de santificação que te deixará muito mais parecido com Jesus do que quando você se converteu naquele momento. Então, arrependimento, né? A gente pensando no arrependimento, no momento da conversão, é exatamente isso. É você virar, dar uma volta aí de 180 graus, né? Arrependimento como sendo uma volta de 180 graus, você vai mudar o seu caminho, mudar a sua direção e seguir um caminho que é o caminho de Deus, ok? Então aí, essa palavra aí é um pouco complicada, mas tem esse sentido, epistréfe. Então, e tem também o substantivo dela, epístrofe, que acontece uma vez só no Novo Testamento, aí em Atos capítulo 15, versículo 3, você pode conferir depois, ok? A outra palavra é metamelonai, né? Essa palavra aparece, então, 6 vezes no Novo Testamento, e significa entristecer-se, desejar que algo fosse desfeito, sentir remorso. Nem sempre leva a pessoa a voltar-se para Deus. Essa palavra aqui é a palavra que traz a ideia do remorso. Existe duas diferenças, remorso e arrependimento. É o sentimento que, por exemplo, Judas sentiu quando traiu Jesus. Judas ele não teve o arrependimento verdadeiro. Ele não conseguiu se apropriar dos benefícios que o arrependimento trazia para ele. E por conta disso ele teve um sentimento que foi um sentimento de remorso. E o sentimento de remorso faz com que a gente queira, de alguma forma, desfazer aquilo que foi feito de todas as formas. E no caso de Judas, ele acabou tirando a sua própria vida por não aguentar aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele tinha cometido, que foi trair o próprio Jesus. De forma diferente, Pedro, ele traiu também Jesus. Mas ele conseguiu desfrutar, né, das propriedades do que o arrependimento traz para ele. Essa ideia aqui do metamelonai, que traz a ideia do remorso, é exatamente aquilo que acontece, por exemplo, com o estuprador, né? Normalmente, o estuprador, ele mata a sua vítima. Por que ele faz isso? Porque há nele um sentimento de remorso. Depois do ato cometido, ao invés de ele se arrepender-se, ele fica entristecido com aquilo, ele sente remorso por aquilo, e a vítima, na verdade, representa a sua iniquidade. A vítima é a representação do seu pecado. E por ele não suportar aquilo, o que é que ele faz? Ele prefere se livrar daquilo. E uma das formas que ele faz para se livrar daquilo é matando a vítima, tentando se desfazer da vítima. Então, esse tipo de sentimento, que é o remorso, ao invés de provocar vida, na verdade, acaba provocando morte. Morte não só no coração da pessoa, mas também morte talvez na vítima da pessoa, ou talvez morte na própria pessoa, quando ela não aguenta aquela pressão e acaba tirando, então, a sua própria vida. Então, um exemplo aqui poderia ser o exemplo de Judas, ou então um exemplo de tantos casos de mortes que existem depois do estupro. Vamos falar agora sobre o modo de operação do arrependimento. Né? O arrependimento ele se dá por vários meios, por vários lados. O primeiro lado aí é o lado divino. Né? O lado divino. Pelo lado divino, o arrependimento ele é outorgado por Deus, ou seja, ele é concebido por Deus. Por isso que eu disse que tudo é graça, tudo é graça. Né? O arrependimento ele vem de Deus. É muito interessante isso, né? Porque a gente peca
e a gente não tem capacidade de se arrepender por aquele pecado. A gente planeja fazer algumas coisas erradas e, humanamente falando, a gente não tem capacidade de se arrepender de fazer aquilo, de voltar e não fazer aquilo. Quem provoca isso é Deus e nós. Então nós temos aí alguns textos, né, Atos 11, 18. Então nós lemos que também os gentios foi por Deus concebido o arrependimento para a vida. Atos 11, 18 vai falar exatamente sobre isso. Na verdade, vários trechos de Atos, os autores, o autor vai deixar bem claro que é Deus que provoca arrependimento no homem, é Deus que provoca arrependimento nos gentios, né? Por exemplo, Cornélio, né? A situação de Cornélio foi muito interessante, porque Deus ele fala com Cornélio. Cornélio era uma pessoa muito boa, muito legal, muito ética, ajudava as pessoas, mas ele precisava passar pelo arrependimento. Deus chama Pedro, Pedro prega o evangelho para Cornélio. Deus provoca arrependimento em Cornélio, ele se arrepende, ele experimenta da salvação e ele experimenta de todos os benefícios que a salvação trouxe também para os judeus. E esse caso foi tão intrigante que foi levado essa situação para a igreja de Jerusalém, onde eles tiveram que fazer um concílio para poder chegar à conclusão de que, olha, a salvação não foi só para nós, a salvação também foi para os gentios, porque Deus tem produzido arrependimento também nos gentios através da pregação do evangelho. Então, o homem ele não pode arrepender-se por si mesmo. O arrependimento é um dom de Deus, assim como o perdão também é um dom de Deus. O arrependimento do homem resulta em uma ação da graça em sua alma, né, que dispõe então a esse homem a mudar de opinião sobre Deus e mudar de opinião sobre o pecado. Não só o homem mudar de opinião, mas Deus mudar de opinião em relação ao homem. A gente tem aqui o exemplo, eu trouxe aqui o exemplo de Davi. Davi aqui, né, passou 1 ano escondendo o seu pecado. Né? E nada que acontecesse ali poderia trazer arrependimento. E Deus, depois disso, manda um profeta Natã, e o profeta Natã confronta Davi, né? E através desse confronto, Deus leva Davi a reconhecer a sua podridão, a sua miséria, né? O mal que ele estava seguindo. E Davi, ele se joga diante de Deus no chão, ele se prostra, ele se arrepende, pede perdão a Deus. E aí ele passa a experimentar as propriedades do arrependimento e do perdão, passa a viver uma vida, né, viva e não uma vida morta que ele estava vivendo tanto tempo por esconder o seu pecado. Então, pelo lado divino, se não tiver o lado divino, gente, não existe arrependimento da parte humana. Não. Então, o arrependimento é um ato de graça. Né? O arrependimento é um meio para a salvação, porém esse meio da salvação acontece por conta da graça de Deus que opera em nós. Depois a gente vê aí o lado humano, né? Em relação ao lado humano, o arrependimento é realizado através de alguns meios, de alguns canais, de algumas ferramentas. A primeira é o ministério da palavra, né? Que é a pregação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é pregada por homens, né? Para chegar até os ouvidos dos homens, até os corações dos homens, para que esse homem, ou esses homens, ou essas mulheres, ou essas crianças, possam, através disso, experimentar o processo de arrependimento. Não tem como haver arrependimento genuíno para a salvação sem o ministério da palavra, sem a pregação da palavra, sem o confronto da palavra. Então nós temos aí vários textos, né, que você pode conferir logo depois dessa aula. Né? Outro lado aí é o lado da benignidade de Deus. Né? Temos vários textos aí, vários textos. A bondade de Deus tem um propósito de persuadir o homem a deixar a prática do pecado e conduzi-lo à vida de justiça. Então a bondade de Deus conduz o homem ao arrependimento. Olha que coisa linda, né? É você planejar algo muito mal para a sua vida ou para a vida de outra pessoa, porém em algum momento desse planejamento, você é envolvido pela percepção de quem é Deus na sua vida, da bondade de Deus.
né? A imagem da cruz vem para você. E essa bondade, né? Esse amor incondicional te leva a se arrepender daquele mal que você fez, né? Eu lembro quando eu era novo convertido e fazia parte do grupo pequeno, né, de jovens, e como jovem a gente tinha nossas lutas, tudinho, e a ideia é o seguinte: olha, vamos criar estratégia para a gente poder evitar o pecado, né, e chegar a agradar, e agradar a Deus. E eu dizia o seguinte: olha, quando eu me sinto tentado, eu olho para as divisões das cerâmicas, e nas divisões da cerâmica eu consigo ver o sinal da cruz, né? E quando eu vejo o sinal da cruz, eu lembro do que Jesus fez por mim. Eu lembro da bondade de Deus de enviar o seu Filho para morrer na cruz por esse miserável pecador que não merece. E isso me constrange, isso me leva a baixar minha cabeça e dizer: Pai, me perdoe porque eu planejei algo que eu não deveria planejar. E aqui me leva ao arrependimento. Então a benignidade de Deus, a bondade de Deus, né, estando na nossa concepção, nos leva ao arrependimento. Outra coisa seria a repreensão e disciplina. Repreensão e disciplina. O objetivo, então, da severidade de Deus ao lidar com o homem é produzir nele vida reta, resultante de genuíno arrependimento. Então, Deus ele trabalha com os seus filhos através também da disciplina, que é através de provações constantes. E essas disciplinas, essas provações, ela tem o intuito da parte de Deus de provocar em nós arrependimento. Ela tem o intuito da parte de Deus de nos lapidar, de fazer a gente repensar algumas coisas, algumas práticas nas nossas vidas e a gente abandonar aquilo. E muitas vezes, quando a gente consegue abandonar essas coisas, é exatamente quando a aprovação termina, porque Deus percebeu que você foi aprovado e Ele conseguiu o seu objetivo. Então, a repreensão e disciplina nos leva também ao arrependimento. Outra coisa, ponto 3, seria... desculpa aqui. Ponto 4, né? Tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus. A tristeza, a gente lê o texto de 2 Coríntios 7, versículo 8 ao versículo 9. É muito interessante esse texto, né? O versículo 8 diz: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que, a princípio, me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então, Paulo ele escreve uma carta, ele sabe que essa carta provocou tristeza no coração dos irmãos de Coríntios, porém Paulo se agrada porque essa tristeza que foi provocada pela carta, ela é capturada por Deus e Deus faz com que essa tristeza se torne um arrependimento que se torna em mudança, em salvação e em vida. E por último aí, a ideia da percepção da santidade de Deus. A percepção da santidade de Deus, né, ela nos leva ao arrependimento, né? A visão da santidade de Deus levou Jó a arrepender-se de ter confiado no seu próprio temor, no temor de Deus, né? E Isaías a exclamar: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros. Eu acho que uma das coisas que a gente tem perdido muito, né, cada ano que passa, é a percepção da santidade de Deus. Deus não é só Pai, Deus não é só gracioso, Deus não é só benigno, mas Deus também é santo. E a santidade de Deus, ela é algo extraordinário. Nós não seríamos capazes de experimentarmos completamente a presença da santidade de Deus. A gente perdeu a percepção de que, mesmo que a gente seja o melhor cristão que a gente possa ser, tudo isso não é nada para Deus. As nossas boas obras são comparadas como um trapo de imundícia diante de Deus. Deus só se agrada de nós por conta de Jesus, tão somente.
E essa percepção deveria nos levar a repensar cada plano de pecado que a gente confecciona, né? Então a gente vê aí, por exemplo, o exemplo de Jó. Jó era um homem temente a Deus, gente. O diabo chegou diante de Deus lá e Deus disse: olha, você viu meu servo Jó, né? E disse: vi, o cara é legal, o cara é um homem temente, um cara que busca o Senhor. Jó é um homem irrepreensível. Mas tinha algo em Jó que Jó ainda não percebia. E algo em Jó que talvez incomodava o próprio Deus. E Deus permite que Jó seja provado. E Jó experimenta toda aquela provação. E no final de tudo, né, Jó diz para Deus: Deus, hoje eu compreendo que eu era alguém muito leal, muito fiel, muito devoto, mas eu não te conhecia ainda profundamente. Eu te conhecia apenas por estudar o Senhor, por ouvir o Senhor. Eu te conhecia apenas por ir à igreja todo domingo, por te dar o dízimo. Eu te conhecia apenas pelo ouvir o pastor pregar. Mas eu não estava andando com o Senhor. E ele chega à conclusão de que: Senhor, eu me arrependo disso, porque hoje eu consigo não mais te conhecer por palavras, mas te conhecer porque eu te vejo do meu lado. O Senhor anda comigo e eu entendo a tua santidade na minha vida. Eu entendo a minha necessidade para com o Senhor, de que sem o Senhor eu não sou nada. E Isaías, gente, Isaías, um profeta de Deus, um profeta que deu sua vida para o ministério, um profeta que foi cerrado ao meio, né? Esse profeta, Deus apareceu esse profeta através de uma visão. E o profeta, quando ele percebeu a santidade de Deus, quando ele percebeu que até os querubins, eles fecham os olhos diante da santidade de Deus, ele gritou com misericórdia e disse: ai meu Deus, quem será de mim? Homem miserável que sou, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E aquilo trouxe para Isaías um entristecer-se profundo pela sua própria vida, e um arrependimento, e uma entrega, uma rendição completa a Deus. A gente brinca muito com Deus, gente. Mas quando a gente lê sobre esses episódios, quando a gente percebe a santidade de Deus, quando a gente vê que Deus, ele nem para o próprio Moisés, que era conhecido por seu amigo, ele não apareceu para Moisés. Ele só mostrou as costas, figurativamente, para Moisés. Porque a sua santidade é muito elevada, imagina conosco. E a gente brinca muitas vezes com isso. A gente brinca muitas vezes com a graça e com a santidade de Deus. Então, o meu desejo todos os dias é entender que a santidade de Deus exige que os seus filhos sejam pessoas santas. Que a santidade de Deus exige que, para que eu possa ter relacionamento com Ele, eu preciso buscar arrependimento constante. E que essa santidade possa me fazer frear cada vez que eu planejar cometer algum pecado. Não só para mim, mas também para você. Amém? Então são aí esses 3 meios, no caso 5, né? 5 modos de operação do arrependimento quando a gente pensa na questão humana, né? Em sendo influenciado na parte humana. As manifestações, então, os resultados do arrependimento. Eu trago uma imagem aqui, que é a imagem do filho pródigo, né? Quando ele experimenta um arrependimento profundo, ele volta para o seu pai e ele desfruta, né, daquilo que o arrependimento traz para ele. Então, a manifestação do arrependimento, primeiro é a confissão do pecado, né? A gente confessa nosso pecado a Deus e ao próximo. Se isso não acontece, gente, é porque não houve arrependimento genuíno. Não tem esse negócio de você pecar contra alguém e você só pedir perdão a Deus. Não, você tem que pedir perdão a Deus, você tem que pedir perdão àquela pessoa. Inclusive, o arrependimento que leva à confissão leva à cura, né? Existem feridas na nossa alma, feridas no nosso coração, que ainda não foi cicatrizado porque não houve confissão de pecado para pessoas. Então, existem pecados que a gente comete contra Deus
somente a Ele, a gente pode só pedir perdão a Ele e ficar entre nós e Ele, né? Isso é resolvido. Deus, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados confessados, os nossos pecados que foram arrependidos, e Ele lá não permite que ninguém pesque, né? Porém, o pecado que é cometido ao próximo precisa haver também arrependimento e confissão. E nessa confissão muitas vezes exige uma restauração da nossa parte. Então nós temos aí alguns textos, inclusive aqui um texto, né, que é a confissão do pecado, né, aqui em Lucas capítulo 18, versículo 13, que é o texto que fala lá do fariseu e o publicano orando, né? E o fariseu se auto-justificando, né, porque não é pecador, se auto-justificando que é uma pessoa santa, que é uma pessoa que agrada a Deus, que é uma pessoa que cumpre com os mandamentos. Enquanto isso, o publicano, que não tinha nem ousadia de levantar a cabeça para Deus, ele tem a percepção da santidade de Deus. Ele bate no peito dizendo: Senhor, eu pequei, eu sou miserável, eu sou um imprestável, né? Tem misericórdia de mim. E o próprio Jesus disse, né, que o verdadeiro, né, arrependido, a verdadeira pessoa que experimentou as propriedades, né, que o arrependimento traz foi o publicano e não o fariseu. Então, a primeira manifestação do arrependimento é a confissão de pecado. Se você não confessou pecado, se você não confessou pecado a Deus e ao próximo, mas você sentiu alguma coisa no seu coração, isso não foi arrependimento, isso foi remorso, isso foi culpa ou qualquer coisa, menos arrependimento. A segunda manifestação seria o abandono do pecado. Provérbios 28, versículo 13, vai falar exatamente sobre isso. Deixa eu ler esse texto aqui, Provérbios 28. É um texto bem prático sobre essa parte, e que não existe arrependimento de pecado sem abandono de pecado. Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, a confissão como resultado também do arrependimento, quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, muitos de nós vivemos sem a misericórdia de Deus, porque a gente ainda não abandonou alguns pecados. Então é necessário, né, abandonar o pecado como sendo um dos resultados do arrependimento. E por último, aqui seria perdão, né? Os resultados do arrependimento também são perdão. A gente experimenta o perdão de Deus e isso é maravilhoso. Você viver sem a culpa, né? Você experimentar o perdão de Deus é você viver livre, né, do pecado, né? A gente vê lá, né, o Davi, né? Davi diz que quanto ele guardou o seu pecado, quanto ele escondeu o seu pecado, né? Ele diz que era como se ele estivesse doente, né? Os seus ossos, né, ficaram enriquecidos, né? Ressequidos. Ele sentia dores. Claro, isso é uma figura de linguagem. Porém, emocionalmente, ele estava doente. Ele estava passando por uma situação muito difícil, carregando um peso tremendo, porque ele não tinha se arrependido e não tinha pedido perdão. Então, ele não tinha se apropriado do perdão de Deus. E o perdão de Deus nos liberta. O perdão de Deus é um convite para todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados por conta do peso do pecado. E a gente encontra alívio em Jesus Cristo. Então, perdão, né, seria o primeiro. E depois, a recepção do Espírito Santo de Deus. E essa recepção do Espírito Santo acontece quando a gente se converte para a salvação, né? Então, nós antes da conversão, nós não tínhamos Espírito Santo. E no momento da nossa conversão, do nosso arrependimento, o Espírito Santo entra dentro de nós. Nós somos recepcionados pelo Espírito Santo. Não só isso, mas também nós somos, como por exemplo diz aqui o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 13, nós somos, quando nós aceitamos o Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas quando a gente já está na vida cristã, quando a gente se envolve constantemente com o pecado e com a falta do arrependimento, o Espírito Santo ele fica afastado de nós, não afastado de sair, mas o Espírito Santo ele fica neutralizado dentro de nós.
Paulo fala que a gente não pode extinguir o Espírito Santo, não neutralizar a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está entristecido, está aprisionado no sentido de não conseguir se mover na vida de muitos cristãos por conta dos constantes pecados que são cometidos e que são guardados dentro de si pela falta do arrependimento. Porém, quando a gente também, mesmo na vida cristã, consegue pedir perdão, se arrepender daquele pecado, o Espírito Santo volta a atuar em nós, volta a agir em nós, volta a produzir os frutos da parte dele dentro de nós, né? É o que aconteceu com o filho pródigo, né? Ele abandonou tudo para comer comida de porco, mas quando ele se arrependeu, ele pôde voltar para o Pai e desfrutar do perdão através de roupas novas, através de um anel novo, através de um banquete maravilhoso, né, que o Pai aí fez especificamente para ele, tá bom? Então, que esses resultados e essas manifestações possam estar acontecendo na minha e na sua vida, tá bem? E só para a gente concluir aqui a aula de hoje sobre o nosso chamado, não sei o que mais um complemento, né, sobre o nosso chamado, e eu estou aqui no meio aqui da tela. Deus nos chama, e esse chamado de Deus envolve então o arrependimento, envolve a graça de Deus, envolve o arrependimento e a apropriação dos benefícios desse arrependimento. Então Deus nos chama Deus nos chama do pecado, e Ele nos leva para a luz. Deus nos chama do mundo, né? Quando eu falo mundo, não falo esse mundo que a gente tem, o planeta Terra. Deus nos chama do mundo, ou seja, do sistema maligno, do sistema perverso que as pessoas vivem por aí, que é dominada pelo príncipe desse século chamado Satanás. E Deus nos chama da escuridão, das trevas. E Ele faz o quê? Ele nos transporta, né? E esse transporte se dá por meio da cruz. Eu coloquei essa seta aqui, mas eu podia colocar uma cruz aqui no meio. E essa cruz de Cristo que faz a gente, né, ser transportado, então, para, ao invés de pecado, mundo e trevas, para a luz, para a santidade, para a glória de Deus, para os sofrimentos. Aqui é muito importante, né? Eu tenho conversado muito com o meu grupo, né? Vida cristã não é só vida de bonança, não é só vida boa. Vida cristã é vida de provação, é vida de sofrimento, é vida de dificuldade. Nós somos, segundo Pedro, nós somos peregrinos aqui nesse mundo. E peregrinos passam por dificuldade. Peregrinos não têm muito conforto na vida, porque eles sabem que aqui não é a casa dele é lá, na glória de Deus. E nós somos peregrinos, e nós passamos também por sofrimento. Deus nos chamou por sofrimento. Muitas pessoas são enganadas ao ouvirem que Deus está chamando elas para uma vida próspera, uma vida de só felicidade. Felicidade e prosperidade como sinal de fé, de obediência a Deus. Porém, isso aqui não procede. Porque o próprio Jesus, ele não veio para ser servido, mas para dar vida em favor de muitos. E Deus também nos transporta, então, para a bênção. Nós somos, então, beneficiados com várias bênçãos espirituais, né? Paulo fala em Efésios, né? Deus já nos guardou, né? Vários bênçãos espirituais nas regiões celestiais, quando Ele nos transportou das trevas, do pecado, do mundo e até de nós mesmos para tudo isso aqui, né? E isso se dá por meio da cruz, e isso se dá por meio do arrependimento. Amém? Então vamos para o nosso momento de reflexão e de aplicação. Eu trago aí então 3 perguntinhas para a gente refletir e aplicar até durante a semana. A primeira pergunta é: pode um crente viver pecando sem se arrepender? Então é uma pergunta aí bem polêmica. É uma pergunta para você refletir e pensar. Pode um crente viver pecando sem se arrepender? Quando eu penso na palavra crente, eu fico meio desconfiado, porque eu não gosto muito dessa palavra crente. Eu poderia até responder que sim, um crente ele pode viver pecando sem se arrepender. Porque ser crente é acreditar em Deus. E tem muita gente aí fazendo besteira acreditando em Deus. Inclusive, os maiores terroristas, os maiores, talvez, assassinos do mundo acreditavam em Deus. Por exemplo, Hitler
acreditava em Deus. Hitler iria para a igreja, né? Hitler era um frequentador de cultos, né? Porém, viveu uma vida sem arrependimento nenhum. Agora, pode um discípulo de Jesus Cristo, verdadeiramente salvo, viver sem pecado, viver sem arrependimento? Né? No caso, viver sem pecado a gente não é impossível, né? A gente vai pecar, mas pode um discípulo de Jesus Cristo viver sem se arrepender? Então a resposta seria não, com certeza não. Outra pergunta: que consequência terei se não me arrepender de um pecado cometido? Então, quais as consequências? Talvez você possa testemunhar por conta própria algumas consequências de pecados que não foram arrependidos, né? E por não se arrepender, os pecados foram cometidos, e quando foi cometido, vem uma avalanche de consequências que não vale a pena, né? Tem uma frase que diz o seguinte: você pode escolher o pecado, mas você não escolhe as consequências. E às vezes as consequências, gente, é um preço muito alto, muito caro. Na verdade, nenhum pecado vale a pena pelas consequências que ele vai trazer. Só o fato do pecado nos afastar por poucos minutos de Deus, isso já é um fator para a gente não planejar aquilo que a gente está pensando em fazer. Isso é um fator para a gente buscar o arrependimento e o abandono total desse pecado. E a terceira e última: com quem você se identifica mais depois do pecado? Você se identifica mais com Pedro, que também negou a Jesus, que também abandonou a Jesus, porém foi alguém que ainda conseguiu trabalhar algumas coisas no seu coração, e foi alguém que conseguiu chegar de volta para Jesus, experimentar o verdadeiro arrependimento e o perdão de Jesus? Ou você se identifica com Judas, que sente culpa só pelo pecado cometido, que sente remorso, que não é capaz de lidar com o pecado e lidar com o seu Deus, e por conta disso vai escondendo o pecado, vai guardando o pecado, vai fazendo com que ele não existisse, até que chega uma hora que você não suporta mais. E esse não suporta mais, muitas vezes não vai fazer nem você talvez tirar sua própria vida, mas vai fazer você abandonar esse Cristo, abandonar a fé em Jesus. Tem muita gente aí que aposta toda a fé, que abandonou Jesus, que até acredita em Jesus, acredita em Deus, mas por tanto agasalhar pecado no seu coração, por tanto esconder pecado no seu coração, por tanto sentir apenas culpa, remorso e não arrependimento genuíno, acabaram enfraquecendo e naufragando na fé. E a minha oração para vocês é que nós possamos ser como Pedro, que reconhece o pecado e que experimenta o verdadeiro arrependimento e o perdão de Deus nas nossas vidas. Bem, quero orar por você nesse momento. Pai, muito obrigado por esse tempo. Abençoa a vida de cada um de nós. Ajuda a gente a não só conhecer intelectualmente esse assunto sobre arrependimento, que nos leva à salvação, mas que possamos vivê-lo na nossa prática, no nosso cotidiano, todos os dias. Essa é a minha oração para o Senhor, para a minha vida e para todos aqueles que estão nos ouvindo agora e participando dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, né? Que você viva cada dia o arrependimento de Deus na sua vida. E na próxima sexta-feira estaremos juntos mais uma vez falando sobre fé. Semana que vem a gente vai falar sobre fé. Como é que a fé ela age no processo da salvação da parte de nós, de Jesus para nós. Então, fica conosco, né? Participa, né? Faz comentário, qualquer dúvida, entre em contato comigo, você pode comentar lá, né, no YouTube. Que Deus te abençoe tremendamente. Em nome de Jesus, até a próxima, queridos.